Minha esposa me traiu com meu melhor amigo. Não sei nem por onde começar. Não consigo descrever como estou me sentindo agora ou como processar qualquer coisa disso. Criei esta conta inicialmente para ver se alguém mais passou por algo remotamente semelhante a isso, e infelizmente, não é tão raro. Peço desculpas antecipadamente pelo comprimento deste post. Eu só precisava colocar tudo isso para fora porque pensei que ficaria louco. Conheci minha esposa, a chamaremos de Sui, na faculdade. Ambos tínhamos 18 anos na época. Nos demos bem assim que saímos do nosso primeiro encontro e começamos a dizer "eu te amo" em questão de semanas de namoro. Ela meio que me conquistou, mas eu estava extremamente feliz que ela o fez. Compartilhamos nossas inseguranças e segredos mais profundos um com o outro. E quando o pai dela faleceu no último ano da faculdade dela, eu estive ao lado dela durante todo o processo. O pai dela tinha câncer de pâncreas. E quando ele foi hospitalizado, eu passava noites no hospital com ela para que ela não ficasse sozinha. Superamos isso. E aquele momento fortaleceu nosso vínculo. Ela me disse que não sabia o que teria feito se eu não estivesse lá por ela. Ela me chamou de alma gêmea. Eu sabia que ia casar com essa garota, e, com certeza, fiz o pedido cerca de 2 anos após a formatura. Naquela época, a vida não poderia ser melhor para mim. Eu me casei com a garota dos meus sonhos, consegui um emprego bem remunerado imediatamente após a graduação, e nossas famílias nos amavam. Meu melhor amigo, o chamaremos de Dave, e eu tínhamos o que só posso descrever como um vínculo fraternal inquebrável, ou pelo menos eu achava. Nos conhecemos desde o 3º ano, e ele era o irmão que eu nunca tive. Ele também era casado e se mudou com a esposa porque ela conseguiu um emprego lucrativo em um grande escritório de advocacia. Cerca de 1 ano atrás, a esposa dele morreu em um acidente de carro, e isso destruiu. Ele voltou para nossa cidade natal depois disso, mas nunca foi o mesmo. Tentei estar lá para ele, mas ele não queria se relacionar com ninguém. Ninguém entendia a dor que ele estava passando. Então, pedi à minha esposa que conversasse com ele, já que ela também tinha perdido um ente querido e talvez Dave pudesse se relacionar melhor com alguém que passou por algo semelhante. Sim, eu sei agora que isso foi um grande erro. Visitávamos ele diariamente. Ela passava horas na casa dele, mesmo sem eu estar lá. Eles saíam para fazer trilhas juntos, assistir a filmes e não me convidavam, almoçar juntos, todas as coisas que casais fazem. Obviamente, isso foi muito mais interação do que eu pretendia que eles tivessem, e isso me deixou desconfortável, mas Dave estava melhorando muito com isso. É importante dizer que Dave e Sui nunca gostaram um do outro antes de tudo isso acontecer. Isso porque Sui sempre achou que ele era um idiota. Antes de casar com sua esposa falecida, Dave pulava de relacionamento em relacionamento, e mesmo depois de estar com a esposa falecida, ele constantemente a traía. Como resultado, Sui tinha uma antipatia particular por ele e sempre questionava como eu poderia ser amigo de alguém com tão baixa moral. Esse desprezo por Dave é também o que me tornou cego para o que estava por vir. Como mencionei, Sui e Dave se tornaram inseparáveis, a ponto de ela convidá-lo para coisas que eu tinha planejado para nós como casal. Além disso, ela começou a demonstrar características do que agora sei serem comportamentos clássicos de traição, sempre no telefone, tornando-se cada vez mais distante, pouca ou nenhuma intimidade e voltando para casa muito tarde. Neste ponto, tudo estava muito suspeito e, um dia, ela estava mandando mensagens e perguntei com quem estava falando. Ela disse que era uma de suas amigas, e quando pedi para ver o que estavam dizendo, ela ficou muito irritada e me chamou de possessivo. Quando falei com Dave sobre o quanto a amizade deles estava me deixando desconfortável, ele me assegurou que não havia nada de errado e até me acusou de não confiar nele e na minha própria esposa. Estava sendo manipulado emocionalmente. Isso continuou até que, um dia, Sui saiu novamente. Ela disse que ia para a casa da irmã dela no fim de semana porque precisava de um tempo longe de mim, já que eu estava enlouquecendo com minhas acusações. Eu ainda estava muito desconfiado e liguei para a irmã dela para confirmar se ela estava realmente esperando a visita de Sui. Ela confirmou que estava, mas que Sui ainda não tinha chegado. Lembre-se de que ela tinha saído por volta das 15 horas e a casa da irmã dela fica a cerca de 4 horas de distância de onde moramos. Eram agora 22 horas. Algo na parte de trás da minha cabeça me disse para ir até a casa do meu amigo, então eu fui. E, com certeza,
O carro da minha esposa estava estacionado a alguns metros da casa do meu amigo. Neste ponto, estava claro como a luz do dia o que estava acontecendo, e, odeio admitir, mas eu chorei. Muito. Depois de alguns minutos, decidi entrar e ver se era realmente isso que estava acontecendo. Entrei pela porta dos fundos, que eu sabia que estaria aberta. Fui silenciosamente até lá e pude ouvir minha esposa gemendo. Eu estava tremendo. Quando cheguei à porta do quarto dele, pude ver através da fresta. Minha esposa estava debruçada sobre o criado mudo dele. Nunca vou conseguir tirar essa imagem da minha cabeça. Estou literalmente chorando enquanto escrevo isso. Abri a porta completamente e eles congelaram, olhando para mim. Levei cada parte do meu ser para não espancar Dave até a morte. Apenas saí e entrei no meu carro. Eu podia ouvi-lo se agitando, e minha esposa começou a gritar para que eu parasse e que ela poderia explicar. Eu não queria olhar para ela. Não sei o que teria feito, então apenas dirigi para longe dali. Chorei durante toda a viagem de volta para casa e eles estavam me ligando freneticamente. Fui para a casa de um amigo da faculdade e tenho estado aqui nas últimas semanas. Não consigo comer, não consigo dormir e não consigo pensar em mais nada. Informei o meu trabalho sobre o que estava acontecendo, e eles foram gentis o suficiente para me dar um tempo. Tenho recebido ligações de Dave e Sue, bem como de nossas famílias. Deixei minha família saber que estava bem e que voltaria em breve, mas não respondi a ninguém desde então. Isso dói. Tanto. Quero morrer. Quero desaparecer deste mundo, mas sou muito covarde para fazer isso por conta própria. Estou tentando ser forte, mas minha determinação está enfraquecendo. Como alguém que você amou tão desinteressadamente pode fazer isso? Não sei o que fazer. Muitos de vocês estavam me pedindo por uma atualização, então aqui está. Ela me mandou esta mensagem. Em resumo, ela falou que eles tomaram vantagem de mim, que nunca quis que isso acontecesse, que eu sou a última pessoa que ela queria tomar vantagem, que o relacionamento deles começou inocente e foi se elevando e que ela me ama e me quer de volta. Não sei o que fazer com isso. Existem muitos outros e-mails desse tipo, mas quis compartilhar este porque me deixou confuso. Definitivamente, não conheço a pessoa com quem me casei. O que vocês acham disso? Como muitos de vocês sugeriram, bem como minha família e amigos, entrei em contato com um advogado e me encontrei com ele ontem. Dei a ele todos os detalhes e ele parece estar muito motivado para me ajudar a sair disso o mais financeiramente inteiro possível, dadas as circunstâncias. Ainda amo muito minha esposa, mas não sei se isso é algo que posso superar. Recebi muitas mensagens de Dave também, mas não quero lê-las. Muitas vezes passo da tristeza para a raiva e não sei como me sentir no momento. Devo tentar ver se a reconciliação é possível ou devo encerrar este casamento agora e me poupar mais dor? Minha família sabe de tudo. Aparentemente, Sue confessou o que fez para todos. Estou afastado de todos há mais de 2 semanas e ainda não sei o que fazer. A dor ainda parece fresca. Sempre que fecho os olhos, só consigo ver Sue e Dave juntos, e a dor não parece diminuir. Eu sei que a maioria de vocês está dizendo para simplesmente se divorciar, e eu diria a mesma coisa, mas as coisas não são tão simples quando você é quem está nessa situação. Dadas todas essas novas informações, eu apreciaria qualquer conselho, especialmente de pessoas que estiveram aqui. Cônjuges traídos e infratores, como vocês conseguiram superar isso? É mesmo possível? No momento, quase certamente vou seguir com o divórcio, mas só preciso de alguma garantia de que estou tomando a decisão certa. Li todos os seus comentários e senti que precisava adicionar isso. Ela me disse, assim como sua família e amigos, que tem morado com a irmã nas últimas semanas. Em um de seus e-mails, ela explicou que só falou com Dave uma vez desde que descobri e cortou completamente o contato com ele. Sua mãe me ligou e pediu desculpas pelo comportamento de sua filha por mensagem de texto. Não atendi às ligações dela. Ela disse que Sue está em aconselhamento individual no momento. Em outro de seus e-mails, ela disse que nunca iria me deixar por Dave. Ela tem sentimentos por ele, mas não o ama. Hein? Dave supostamente está indo embora em breve, mas está adiando isso até falar comigo pessoalmente.
Há muitas outras coisas que não abordei e provavelmente estou deixando de fora alguns detalhes, mas alguns membros da minha família e amigos estão dizendo que eu deveria simplesmente conversar com ela e seguir em frente a partir daí. É aí que estou agora. Atualização 2. Então, eu dei uma pausa no Reddit e em outras redes sociais para refletir sobre meu casamento e os passos que eu tomaria daqui para frente. Eu estava recebendo muitos conselhos das pessoas gentis daqui, bem como da família e dos amigos. No entanto, eu não tinha certeza do que realmente queria. Muita coisa aconteceu desde então isso pode ser um livro. Tenha paciência comigo. Quando olhei para trás no casamento, a maior parte estava cheia de nada além de memórias felizes, e é por isso que eu estava tentando tanto encontrar uma razão para ficar. No entanto, quando comecei a pensar na traição dela, em como ela e Dave me manipularam e me fizeram questionar minha sanidade, a única coisa que senti foi raiva. Quanto mais eu olhava a fundo, mais irritado ficava. Nunca vou esquecer o quão zangada Sue ficava quando eu a questionava sobre onde ela estava quando chegava em casa à tarde, ou a expressão de nojo que Dave me deu quando perguntei a ele, homem para homem, se havia algo acontecendo entre ele e minha esposa. A traição já era ruim o suficiente, e pior ainda foi que foi com o meu melhor amigo. Mas a manipulação. A maldita manipulação. Nunca vou superar isso. Tudo bem, fui feito de tolo, como era, mas é preciso um tipo especial de pessoa para mentir tão facilmente e tão bem. Não sei como eles conseguiram mudar o jogo tão facilmente. Lembro de uma noite em que ela chegou em casa à tarde, cerca de 2 dias antes de eu descobrir, ela estava me dizendo quanto me amava e o quanto estava excitada quando estava dirigindo para casa pensando em mim. Agora estou quase certo de que ela havia acabado de chegar da casa de Dave, porque não estava usando calcinha. Ela fez com os dois, um atrás do outro. Eu a beijei. Toda essa situação me fez sentir um covarde. Como pude permitir que eles me pisoteassem assim? Me sinto tão emasculado. Quanto mais eu refletia, mais eu tinha vontade de ir até a casa de Dave. Mas não pude. Não há justiça para mim, não com nosso sistema de justiça. Eles podem me atormentar, me agredir mentalmente, mas se eu retaliar, sou eu quem vai parar na prisão por sei lá quanto tempo. Conversei com meu advogado sobre isso e ele me instou a não fazer nada estúpido. Não apenas iria para a prisão, mas eu comprometeria minhas chances nos procedimentos de divórcio. Ele sugeriu que eu procurasse um terapeuta, mas eu não quero. Não vejo necessidade. Ainda estava sendo bombardeado com e-mails de Sue, e eles só estavam me deixando mais furioso. Ela ainda estava falando as mesmas bobagens de sempre e como a vida dela seria miserável sem mim. Ela teve até a audácia de me enviar versículos da Bíblia sobre perdão. Se eu fosse tão importante assim, por que fazer isso? Voltei a trabalhar porque queria estar ocupado. Ficar distraído realmente me ajudou a lidar melhor, e não bebo tanto quanto no início. Um dia, enquanto estava no trabalho, recebi uma carta de Sue. Eu queria jogá-la fora, mas decidi lê-la. No texto, ela falava sobre a terapia individual que estava fazendo e como isso a ajudou a descobrir alguns problemas subjacentes que ela estava tendo consigo mesma. O maior de todos era a sua baixa autoestima. Ela explicou que a discrepância em nossa atratividade a fazia se sentir muito consciente de si mesma e, no fundo, ela queria se sentir desejada por alguém além de mim. Segundo ela, a irmã sempre foi muito mais bonita do que ela, e isso contribuiu para sua baixa autoestima. Ela disse que, mesmo sabendo que eu a achava atraente e que a fazia se sentir bonita, ela buscava validação de outra pessoa. Ela pediu desculpas novamente e disse que não era uma desculpa, mas que estava simplesmente procurando uma maneira de garantir que isso nunca acontecesse novamente, caso eu decidisse lhe dar outra chance. Em seguida, ela sugeriu que procurássemos aconselhamento matrimonial para tentar resolver as coisas. Até este ponto, eu ainda não tinha respondido a nada que ela ou sua família haviam me enviado. Então eu apenas ignorei. De qualquer forma, iniciei os procedimentos de divórcio e a primeira ordem de negócios foi a divisão das nossas finanças. Infelizmente, eu não pude me desvencilhar dela sem o consentimento dela. Nós temos contas separadas, assim como uma conta poupança conjunta, e infelizmente, eu não posso pegar o que me é de direito sem o consentimento dela. Mesmo que eu ganhe significativamente mais do que ela e tenha contribuído com a maior parte do dinheiro nessa conta, provavelmente terei que dividi-la com ela 50 a 50. Então,
Continuei com a papelada do divórcio. Ela foi intimada há algumas semanas, e foi aí que o show de horrores começou. No exato dia em que ela foi intimada, ela apareceu no meu apartamento com a petição de divórcio em mãos. Eu não sei como ela descobriu onde eu estava. Nós apenas ficamos olhando um para o outro por um tempo que parecia uma eternidade, e toda a dor daquela noite voltou. Todas as emoções que senti retornaram com uma intensidade renovada. Eu quase chorei de novo, mas não o fiz. Ela parecia ter chorado e correu na minha direção, tentando me abraçar. Eu a afastei suavemente, e isso de alguma forma a deixou histérica. Ela começou a gritar, perguntando por que eu estava desistindo de nós tão facilmente, e se poderíamos apenas conversar. Nesse ponto, percebi que só queria me afastar dela. Olhar para ela me trouxe uma onda de diferentes emoções, então eu queria sair antes de fazer ou dizer algo que me arrependesse. Tentei voltar para o meu carro e ela se jogou no capô. Perguntei o que ela queria, e ela disse que só queria conversar, que não podíamos encerrar nosso casamento dessa maneira sem pelo menos esclarecer as coisas. Eu cedi porque ela claramente não aceitaria um não como resposta e estava fazendo um escândalo. Entramos no meu apartamento e eu apenas me sentei e ouvi o que ela tinha a dizer. Novamente, ela disse que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento, que não ama Dave, que está arrependida. Ela disse que fez algumas pesquisas sobre como podemos seguir em frente e sugeriu uma separação de teste. Nessa separação, ela disse que eu poderia sair com quem quisesse, mas que deveria adiar o divórcio e, pelo menos, dar a ela a chance de reatar nossa amizade e depois nosso relacionamento como marido e mulher. Ela sugeriu muitas outras coisas loucas, como um casamento aberto unilateral a meu favor, tentou me mostrar histórias de outros casais que sobreviveram à infidelidade e até sugeriu que deveríamos apenas nos mudar para um estado diferente ou até mesmo um país diferente, só nós dois. Essa parte meio que me machucou, porque tínhamos falado sobre nos mudar e começar nossa família não muito antes de toda essa confusão acontecer. Quando ela terminou, ficamos apenas sentados em silêncio, novamente nos encarando. E então eu perguntei por quê. Por que ele? Por que me trair com ele e só voltar depois que eu a peguei? Ela começou a soluçar muito quando fiz essas perguntas. Ela disse que se sentia realmente culpada mesmo durante os atos, mas que não sabia como parar. Que ela estava tão envolvida no caso que não pensava nas consequências e no que estava prestes a perder. Ela disse que a terapia fez perceber que provavelmente teria me traído em algum momento, se não com o Dave, então com outra pessoa. Supostamente, isso se devia às mesmas questões subjacentes das quais ela não tinha consciência. Perguntei se ela amava Dave, e ela me prometeu que não o amava. Que eles não conversavam desde que parti e que ela nem sabia onde ele estava agora. Que ela me amava apenas a mim e faria qualquer coisa para compensar o que havia feito conosco. Perguntei se ela já tinha me traído antes de tudo isso, e ela jurou pelo pai falecido que essa foi a primeira e última vez. Perguntei quem mais sabia sobre ela e Dave. Ela hesitou e disse que apenas a irmã, mas que ela só soube disso alguns dias antes de eu descobrir, e que implorou a ela para acabar com isso e confessar para mim. Vocês que sugeriram que a irmã sabia estavam certos. Também perguntei por que ela estava implorando. Por que ela não apenas foi embora para ficar com Dave? Perguntei se ela estava fazendo isso porque achava que era a coisa certa a fazer, e não porque realmente queria ficar comigo. Ela respondeu dizendo que estava fazendo isso porque me ama e porque sabe que fez algumas escolhas horríveis. Conversamos por um longo tempo. Muitos choros do lado dela, mas não por minha causa. Eu já tinha chorado o suficiente quando descobri pela primeira vez e não tinha mais lágrimas para derramar por isso. Em seguida, perguntei a ela se havia mais algo que ela queria me contar, se havia algo mais que estava mantendo em segredo. Ela começou a soluçar novamente e me pediu para não ficar bravo. Fiquei muito nervoso quando ela disse isso. Ela chorou um pouco antes de eu incentivá-la a dizer, porque ela estava me deixando inquieto. Então, veio a revelação. Ela disse que descobriu que estava grávida pouco depois de eu ter saído e que fez um aborto porque não estava certa de quem era o pai. Ela disse que achou que, se fosse do Dave, não haveria espaço para reconciliação, e ela sentiu que tinha que fazer isso. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Fiquei em choque, e ela começou a implorar ainda mais para não deixar isso ser o fim do nosso relacionamento. Eu fiquei apenas entorpecido.
Perguntei a ela para sair, e ela implorou para ficar. Que ainda precisávamos conversar. Toda essa súplica era simplesmente enfurecedora, aliada à notícia que eu acabara de ouvir. Perguntei a ela o quão avançado estava a gravidez quando ela descobriu, e ela disse que estava de algumas semanas. Então, eu entendi. Espere. Você disse em um e-mail que só começou a ter relações com o Dave cerca de uma semana antes de eu descobrir. Isso foi uma mentira? Ela concordou. Ela realmente concordou. Ela explicou que disse isso apenas porque não queria me machucar com os detalhes e estava tentando minimizar. Ela confessou que foi físico por menos de um mês. Ela tentou me consolar, mas eu a afastei. Pedi a ela para sair e nunca mais voltar. Ela tentou dizer algo, mas eu comecei a gritar com ela para sair. Ela perguntou se poderíamos conversar novamente depois que eu processasse tudo, e eu recusei. Eu disse a ela que tinha encontrado um emprego em outro estado e que me mudaria assim que o divórcio estivesse em andamento. Em nosso estado, há um período de reflexão de 2 meses após a entrada. Eu já tinha planejado fazer isso e estava apenas finalizando tudo antes de pedir demissão do meu emprego atual. Já havia dado meu aviso prévio naquele ponto. Quando ela ouviu isso, foi mais do mesmo, choros e súplicas como antes. Disse a ela para sair ou eu chamaria a polícia. Ela saiu relutantemente, e eu simplesmente deitei no chão pensando onde eu errei. Como o meu casamento chegou a esse ponto em um período tão curto de tempo? Eu simplesmente não conseguia entender. Eu estava relativamente certo do divórcio antes, mas depois que ela e eu conversamos, estava mais certo de minha decisão do que nunca. Ignorei todos os esforços de Sue para entrar em contato novamente. No entanto, alguns dias atrás, isso foi na quinta-feira, recebi uma ligação da minha mãe dizendo que Sue estava no hospital. Aparentemente, ela foi hospitalizada por overdose de drogas. Isso tudo parecia um pesadelo. Ainda não sei como processar tudo isso. Por que tudo isso está acontecendo? Visitei Sue no hospital e ela parecia estar bem, mas foi internada em uma ala psiquiátrica. É aí que as coisas estão agora. Ainda não tenho ideia do porquê ela faria isso, e na hora que a visitei, ela estava dormindo. Isso dói, porque eu ainda a amo, e no momento estou apenas feliz que ela esteja bem. Não tenho pensado no divórcio dada a situação atual. Como devo proceder? Provavelmente há muitos detalhes importantes que estou deixando de fora, mas adicioná-los tornaria isso insuportavelmente longo. Eu só preciso de sugestões sobre o que devo fazer a seguir. Atualização 3. Eu estava esperando que minha última atualização fosse meu último post relacionado a este assunto, mas aqui estou novamente. Passaram cerca de 8 meses desde que minha vida se transformou em uma bagunça e, infelizmente para mim, as coisas só continuam piorando. Não vou entrar em detalhes, mas espero que possa fornecer informações suficientes para obter um feedback construtivo de vocês aqui. Vocês têm sido muito mais úteis do que sabem. Da última vez que postei, Sue estava em um estado mental bastante ruim, mas felizmente ela melhorou após alguma terapia. Eu me senti muito mal por ela, mas sabia que não podia ficar. Eu sei que muitas pessoas passaram por esse tipo de situação, mas me conheço. Se eu tivesse ficado, só estaria fazendo a mim mesmo e a ela mais mal do que bem. Nunca superaria isso e provavelmente nutriria algum ressentimento mesmo daqui a alguns anos. Concordamos em nos divorciar, mas ela queria que continuássemos em contato, mesmo que fosse mínimo. O processo de divórcio foi bastante tranquilo, e nos divorciamos cerca de 1 mês atrás. Eu me mudei para a costa oeste para começar de novo e as coisas finalmente estavam começando a melhorar para mim. Mas então recebi uma ligação sobre a Sue novamente, da parte de sua irmã. E resumindo, Sue sofreu um derrame. Ela está quase completamente imóvel do lado esquerdo do corpo e mal consegue falar. Não consigo nem expressar o quão devastador foi ouvir isso, quanto mais esmagadora foi a sensação quando fui visitá-la. Ela não parecia nada com a pessoa que eu conhecia e sempre chorava quando me via. Uma das piores partes de tudo isso é que não consigo deixar de sentir que é minha culpa que isso aconteceu com ela. As pessoas me dizem que não é, mas sinto que é. Mesmo que sua família mais próxima diga que não é minha culpa, consigo perceber alguma hostilidade deles sempre que falo com eles. Sua tia me xingou na frente de todos quando me viu e todos ficaram em silêncio.
Eles apenas me pediram para deixar para lá e seguir com minha vida. Por mais que eu desejasse simplesmente seguir em frente, ainda dói saber como tudo isso se desdobrou. Não tenho falado com Sui desde que ela teve o derrame e sua família não me deixa vê-la, porque aparentemente eu a estresso. Eu nem conheço todos os detalhes, porque não tenho direito de saber agora. Só parece que não consigo um pouco de alívio. Que se dane, suponho.